E se eu te dissesse que a vida que você sonha já começou a ser construída, mas não no mundo lá fora, e sim dentro da sua mente? Antes de qualquer conquista existir no físico, ela nasce em silêncio, nos pensamentos que ninguém vê, nas decisões que ninguém aplaude e nas noites em que você luta sozinho contra as suas próprias dúvidas. Hoje você vai entender algo profundo. Não é o mundo que define o seu destino, é o que você escolhe sustentar dentro de você, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, entre desistir ou continuar, entre acreditar ou se entregar ao que é fácil. Mas fique até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E se essa história falar com você, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você quer transformar na sua vida a partir de hoje. Porque às vezes, um simples comentário é o primeiro passo para uma grande mudança. Agora, prepare sua mente, porque isso não é só um vídeo, é um despertar. Há momentos na vida em que o mundo externo perde completamente o som. E tudo o que resta é o eco dos próprios pensamentos. Foi assim que tudo começou. Não havia aplausos. Não havia garantias, apenas um silêncio pesado, quase sufocante, que separa aqueles que desistem daqueles que despertam. E nesse silêncio, uma pergunta começou a me perseguir como uma verdade inevitável. E se aquilo que você ainda não vê já estiver esperando por você? Napoleon Hill costumava dizer que toda grande conquista nasce no invisível, muito antes de se tornar realidade no mundo físico. E naquele momento, isso deixou de ser apenas uma frase e se tornou uma experiência viva. Eu percebi algo que poucos percebem cedo demais. O mundo não recompensa o que você vê, mas sim o que você consegue sustentar dentro da mente quando nada ao redor faz sentido. Era como se a realidade atual fosse apenas uma sombra temporária de algo maior que ainda não tinha forma. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você para de viver reagindo ao presente e começa a construir o futuro a partir do invisível. A dúvida tentou me parar. A lógica tentou me convencer de que era tarde demais, de que outros já estavam à frente, de que sonhos não pagam contas. Mas havia algo mais forte do que a lógica: a visão. Napoleon Hill chamaria isso de o primeiro estágio da riqueza mental, quando o pensamento ainda não tem forma, mas já tem força suficiente para mudar sua direção. E então, uma verdade se tornou inegociável. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Preparado para pensar diferente. Preparado para suportar o invisível. Preparado para agir quando ninguém acredita. Afirmação que ecoava todos os dias. Eu confio no que ainda não posso ver, porque minha mente já enxerga o que meus olhos ainda não alcançam. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Não fora de mim, mas dentro. Porque quem aprende a enxergar antes de ver, nunca mais aceita viver pequeno. Depois do despertar da visão invisível, algo inevitável aconteceu. A mente deixou de ser um lugar de descanso e se tornou um campo de batalha. Porque toda vez que uma nova ideia nasce com força suficiente para mudar uma vida, ela não é recebida em paz. Ela é testada. E o primeiro teste não vem do mundo, vem de dentro. Foi aí que percebi algo que Napoleon Hill já havia sugerido de forma indireta, mas que só se compreende na prática. Toda pessoa que decide crescer espiritualmente e mentalmente entra em guerra consigo mesma. De um lado, havia a fé. A fé que dizia: continue, mesmo sem provas, mesmo sem apoio, mesmo sem entender o caminho inteiro. Do outro lado, a dúvida. A dúvida que sussurrava: e se você estiver errado? E se nada acontecer? E se você estiver apenas perdendo tempo?
E o mais assustador não era a dúvida existir, era ela parecer lógica. Eu caminhava sozinho em muitos momentos, não fisicamente apenas, mas mentalmente, porque há decisões que isolam, há escolhas que separam você do comportamento comum. E quanto mais eu alimentava a visão invisível do capítulo 1, mais forte a resistência interna se tornava. Era como se duas versões minhas estivessem lutando pelo controle da minha vida. Uma versão baseada no medo, que queria segurança imediata, e outra baseada na fé, que queria criação, risco e destino. Napoleon Hill chamaria isso de o conflito entre pensamento dominante e pensamento destrutivo. E eu comecei a entender algo profundo. A mente não destrói seus sonhos de uma vez. Ela tenta negociá-los lentamente. Primeiro ela diz, espera mais um pouco. Depois, talvez você não seja capaz. E por fim, isso não é para você. E se você não percebe esse processo, você não perde o sonho de forma explosiva. Você perde em silêncio. Foi nesse período que eu comecei a me fazer perguntas que doíam, mas libertavam. Você está vivendo ou apenas existindo? Quantos sonhos você já enterrou por falta de coragem no último passo? O que você seria capaz de conquistar se não acreditasse tanto nas suas limitações? Essas perguntas não eram confortáveis, mas eram necessárias, porque a fé verdadeira não é ausência de dúvida, é decisão apesar dela. E foi nesse ponto que eu entendi a diferença entre desejar e acreditar. Desejar é leve. Acreditar é pesado. Porque acreditar exige ação quando ninguém está olhando. Napoleon Hill dizia que o poder da mente só se manifesta quando existe emoção misturada com decisão. E eu comecei a repetir algo todos os dias, como um pacto silencioso comigo mesmo. Nada em mim é maior do que minha determinação de vencer. Mesmo quando a dúvida gritava mais alto. Mesmo quando os resultados ainda não existiam. Mesmo quando parecia ilusão. Porque descobri algo assustador e libertador ao mesmo tempo. A dúvida não desaparece quando você pensa positivo. Ela desaparece quando você age apesar dela. E cada pequeno passo que eu dava, mesmo com medo, enfraquecia a dúvida e fortalecia a fé. A batalha não acabou naquele dia. Na verdade, ela apenas começou. Mas algo já havia mudado para sempre. Eu já não era mais alguém tentando acreditar. Eu era alguém decidindo continuar. Depois da guerra silenciosa entre fé e dúvida, algo inesperado começou a acontecer. Não foi um evento externo. Foi uma mudança interna quase imperceptível, mas extremamente poderosa. A forma como eu pensava começou a mudar a forma como eu enxergava tudo ao meu redor. E foi aí que compreendi uma das verdades mais profundas atribuídas a Napoleon Hill. O pensamento não é apenas algo que você tem, é algo que você emite. E aquilo que você emite, mais cedo ou mais tarde, retorna em forma de experiência. No início, parecia apenas teoria. Mas aos poucos, a vida começou a responder de maneira estranha. O mesmo mundo, mas uma percepção diferente. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a se revelar. As portas que antes pareciam fechadas não estavam mais tão sólidas assim. E eu me perguntei, será que o mundo mudou? Ou foi a minha mente que começou a ver o que sempre esteve aqui? Napoleon Hill diria que não existe mudança externa sem antes uma reorganização interna de pensamento dominante. E isso me levou a uma descoberta ainda mais profunda. Os seus pensamentos não são neutros. Eles estão construindo ou destruindo o seu futuro em silêncio. Eu comecei a observar algo em mim que antes passava despercebido. Cada pensamento de medo criava hesitação. Cada pensamento de dúvida criava atraso. Cada pensamento de coragem criava movimento. E o mais impressionante era perceber que o corpo obedecia à mente sem questionar.
Se eu pensava pequeno, eu agia pequeno. Se eu pensava grande, mesmo com medo, eu me movia de forma diferente. Foi nesse período que uma frase começou a ecoar constantemente dentro de mim. Eu sou capaz. No começo, parecia apenas repetição, mas com o tempo virou programação mental e algo ainda mais importante começou a acontecer. Eu parei de apenas reagir ao que acontecia e comecei a direcionar o que poderia acontecer. Napoleon Hill ensinava que a mente, quando focada e alimentada com emoção, se torna uma força criadora inevitável, e eu comecei a testar isso na prática. Antes de qualquer decisão, eu me perguntava: isso me aproxima ou me afasta da minha visão? Isso nasce da fé ou da dúvida? Isso constrói ou apenas me mantém no mesmo lugar? Essas perguntas começaram a filtrar minha vida. E aquilo que não estava alinhado com o futuro que eu imaginava começou a perder espaço, mas o mais importante ainda estava por vir, porque eu ainda não sabia que pensar diferente não é suficiente. Você precisa sustentar o pensamento até que ele sobreviva ao mundo real. E o mundo real sempre testa quem decide pensar grande. Foi então que eu percebi: a mente não cria apenas possibilidades. Ela também atrai desafios proporcionais à visão que você carrega. E naquele momento eu ainda não sabia, mas estava prestes a ser testado em outro nível. Depois que o pensamento começou a mudar, eu cometi um erro comum entre aqueles que despertam cedo demais. Eu achei que o mais difícil já tinha passado. Mas Napoleon Hill ensinaria algo que só a experiência confirma. Quando a mente muda, a vida não fica mais fácil, ela fica mais verdadeira. E a verdade, quando chega, não vem suave. Ela vem testando tudo o que você diz acreditar. Foi exatamente isso que aconteceu. O silêncio que antes parecia apenas neutro começou a ficar mais pesado. As respostas que eu esperava não chegavam no tempo que eu queria. As evidências externas daquilo que eu estava construindo ainda não apareciam. E então veio a fase mais perigosa de todas, a fase da espera sem sinais. Foi nesse período que a dúvida tentou voltar, mas agora de uma forma mais sofisticada. Ela não gritava mais, ela sussurrava. Talvez você esteja apenas se enganando. Talvez isso não seja para você. Talvez os outros estejam certos. E o mais perigoso, ela vinha vestida de lógica. Mas eu já tinha aprendido algo importante no capítulo anterior. A mente não destrói sonhos de forma direta. Ela tenta convencê-lo a abandoná-los aos poucos. E foi aqui que a verdadeira batalha começou. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Mas acreditar quando nada está acontecendo, isso separa os construtores dos sonhadores. Napoleon Hill chamaria isso de persistência inteligente, mas na prática ela não parece inteligente no início. Ela parece loucura. Eu lembro de caminhar sozinho em alguns momentos, olhando para o nada, como se estivesse conversando com algo invisível dentro de mim. E eu me perguntava: e se hoje fosse o meu último dia? Eu estaria vivendo ou apenas esperando? Essa pergunta me atravessava como um choque, porque a verdade era simples e desconfortável. Eu ainda estava entre dois mundos. O mundo do que eu acreditava e o mundo do que ainda não existia. E viver nesse intervalo exige coragem, porque é nesse intervalo que a maioria desiste. Não por falta de capacidade, mas por falta de evidência imediata. E então veio o teste mais profundo, o teste da consistência. Continuar quando ninguém vê, continuar quando não há aplausos, continuar quando o resultado ainda não tem forma. Foi aí que comecei a entender uma das leis mais silenciosas do sucesso. O universo não responde ao desejo, responde à persistência alinhada. E persistência não é emoção. Persistência é decisão repetida. Eu comecei a repetir ações simples todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza.
Estudar quando parecia inútil, agir quando parecia pequeno, acreditar quando parecia irracional, avançar quando parecia lento demais. E algo estranho começou a acontecer. Não no mundo externo ainda, mas dentro de mim. A confiança começou a se fortalecer sem depender de resultados. E isso é perigoso para a antiga versão de você, porque ela vive de confirmação externa. Mas a nova versão começa a viver de convicção interna. Foi nesse momento que eu entendi algo profundo. O mundo não testa para te destruir. Ele testa para confirmar se você realmente decidiu. E cada teste vinha disfarçado de atraso, de silêncio, de ausência de respostas. Mas agora eu enxergava diferente. O que parecia atraso era apenas construção invisível. O que parecia silêncio era preparação. E o que parecia ausência era alinhamento acontecendo fora da minha percepção. Napoleon Hill diria que existe um intervalo entre o pensamento e a manifestação. E é nesse intervalo que a maioria desiste. Mas eu já tinha cruzado um ponto sem retorno. Porque agora não era mais sobre esperança. Era sobre identidade. Eu já não estava apenas tentando conseguir algo. Eu estava me tornando alguém que não volta atrás. E essa mudança muda tudo. Porque quando você muda quem você é, o que você recebe também muda. E foi nesse ponto que uma nova força começou a nascer dentro de mim. Não mais a fé inocente, mas a fé inabalável. E quando a fé chega nesse nível, você para de pedir sinais. Você começa a se tornar o próprio sinal. Depois do teste da fé, algo ainda mais sutil começou a acontecer. Não era mais o mundo externo me pressionando. Era eu mesmo. E isso é muito mais perigoso. Porque quando ninguém te observa, quando não há cobrança externa, quando o silêncio domina, é exatamente aí que o verdadeiro caráter aparece. Napoleon Hill chamaria isso de autodisciplina mental, mas na prática ela não é bonita nem confortável. Ela é confronto. Foi nesse período que comecei a perceber algo inquietante. Eu não precisava de inimigos externos para ser testado. Eu mesmo era o maior desafio. O espelho já não refletia apenas meu rosto. Refletia minhas decisões. E eu comecei a me fazer perguntas que antes evitava. Você está realmente construindo sua vida ou apenas repetindo intenções? O que você faz quando ninguém está vendo? Você confiaria em você mesmo se fosse outra pessoa observando sua rotina? Essas perguntas não eram motivacionais. Elas eram cirúrgicas e cortavam a ilusão. Foi aí que percebi algo profundo. A maioria das pessoas não falha por falta de sonho, mas por falta de coerência consigo mesma. Elas dizem que querem algo grande, mas vivem pequenos hábitos. Elas falam de mudança, mas repetem padrões antigos. E a mente, silenciosamente, registra tudo. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente aceita aquilo que você repete com emoção e consistência. E eu comecei a enxergar isso na prática. Cada pequena decisão estava moldando minha identidade. Quando eu escolhia continuar, mesmo cansado, quando eu escolhia estudar, mesmo sem motivação, quando eu escolhia não voltar para antigos padrões, eu não estava apenas fazendo coisas, eu estava me construindo. Mas havia um detalhe importante, isso não é linear. Havia dias em que tudo parecia forte e outros em que a mente tentava negociar. Só hoje você pode parar. Você já fez o suficiente. Você pode recomeçar amanhã. E eu descobri algo perigoso. A mente nunca pede para você desistir de uma vez. Ela pede pequenas exceções. E pequenas exceções repetidas criam grandes fracassos. Foi nesse ponto que comecei a entender o verdadeiro significado de controle mental. Não é controlar o mundo, é não ser controlado por impulsos internos. E eu comecei a observar minha mente como se fosse algo externo. Não para lutar contra ela, mas para treiná-la. E toda vez que surgia resistência, eu repetia silenciosamente:
Eu sou capaz de dominar meus pensamentos e direcionar minha vida. No começo, isso parecia apenas repetição, mas com o tempo virou comando interno e algo interessante começou a acontecer. Eu parei de ser vítima do meu estado emocional. Eu comecei a ser diretor dele, e isso muda tudo. Porque enquanto a maioria das pessoas vive reagindo ao que sente, os construtores de destino aprendem a agir apesar do que sentem. Napoleon Hill chamaria isso de domínio do pensamento dominante, e foi nesse domínio que comecei a perceber uma nova realidade se formando. Não no mundo ainda, mas dentro de mim. Eu já não era movido por dúvida. Eu já não era paralisado por medo. Eu já não dependia de motivação externa. Eu estava entrando em um estado mais raro, consistência consciente. E é aqui que a transformação começa a ficar irreversível. Porque quando você não depende mais de emoção para agir, você se torna constante. E constância destrói qualquer limite que a mente antiga tentou impor. Foi então que eu percebi algo ainda mais profundo. O mundo externo ainda não tinha mudado, mas eu já não era mais a mesma pessoa que o observava. E isso significa que a mudança já havia acontecido onde realmente importa, no invisível. E o invisível sempre chega antes do visível. A partir daquele momento, algo dentro de mim mudou de forma irreversível. Não era mais apenas pensamento, não era mais apenas fé silenciosa, era ação. E eu comecei a perceber uma verdade que antes eu apenas tinha ouvido, mas nunca realmente vivido. Nenhuma ideia tem valor se não for colocada em movimento. Napoleon Hill falava sobre isso de forma clara. Mas a compreensão real só chega quando você para de esperar e começa a fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu parei de negociar com a minha mente. Antes ela dizia, espera mais um pouco, não é o momento, você precisa estar mais preparado. Mas eu comecei a perceber que essa preparação nunca terminava. Era uma armadilha silenciosa. Então eu comecei a agir mesmo sem sentir vontade. E isso criou um choque interno, porque a mente antiga não entende ação sem emoção. Ela espera motivação antes do movimento, mas a mente em transformação faz o contrário. Ela cria motivação através da ação. No início foi desconfortável, parecia errado, parecia pesado, mas eu continuei. E algo começou a mudar. A procrastinação, que antes parecia natural, começou a perder força, não de uma vez, mas aos poucos, como algo que vai sendo substituído por outra força mais consistente. Eu comecei a entender que o momento certo não existe para quem depende de sensação perfeita. O momento certo é criado por quem decide agir. E isso mudou completamente a forma como eu vivia os meus dias. Cada escolha deixou de ser automática e passou a ser consciente. Até as pequenas decisões começaram a ter peso, porque eu percebi algo simples e brutal ao mesmo tempo. Não existe neutralidade. Cada ação te leva para frente ou para trás. E foi nesse período que a rotina começou a mostrar sua verdadeira face. Ela deixou de ser algo comum e passou a ser um campo de construção ou destruição diária. Se eu escolhia distrações, eu me afastava da minha visão. Se eu escolhia disciplina, eu me aproximava dela. E não havia meio termo. No começo, a mente ainda tentava me enganar com pequenas pausas, pequenas exceções, pequenas justificativas que pareciam inofensivas. Mas eu entendi que não são as grandes decisões que destroem um destino. São as pequenas concessões repetidas. E então comecei a cortar essas concessões, nem sempre com facilidade, nem sempre com conforto, mas com decisão. E quanto mais eu agia, mais algo estranho acontecia. Eu não dependia mais tanto de motivação. A ação começava a gerar sua própria energia. Era como se cada passo alimentasse o próximo. Mas junto com isso veio outra fase inevitável: resistência. Quanto mais consistente eu me tornava, mais a vida parecia testar essa consistência.
cansaço, distrações, pensamentos de desistência disfarçados de lógica, tudo parecia surgir ao mesmo tempo. Mas agora eu já não interpretava isso como sinal de fracasso. Eu entendia como parte do processo. Napoleon Hill chamaria isso de prova da persistência. O momento em que o universo testa se você realmente decidiu ou apenas desejou. E foi nesse ponto que algo profundo começou a acontecer dentro de mim. A nova versão começou a se formar de forma mais sólida do que a antiga. Eu já não precisava me convencer o tempo todo. As ações estavam construindo uma identidade nova. E isso é algo que poucas pessoas entendem. Você não muda primeiro o resultado. Você muda primeiro quem você é, através do que você faz repetidamente. E quando isso começa a se consolidar, a mente antiga perde espaço naturalmente. Eu comecei a perceber também algo silencioso: a solidão. Não uma solidão vazia, mas uma solidão necessária. Porque nem todos entendem o processo de quem está se reconstruindo. E isso também faz parte da construção. Mas no meio de tudo isso, algo começou a surgir de forma quase imperceptível. Pequenos sinais de que o invisível estava começando a se tornar visível. Pequenos resultados, pequenas confirmações. Nada grandioso ainda, mas suficiente para quebrar a dúvida que restava. E eu entendi algo que mudou tudo de novo. O invisível sempre trabalha primeiro. O visível apenas confirma depois. E naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Depois que os primeiros sinais começaram a aparecer, algo perigoso quase aconteceu. E isso é algo que Napoleon Hill jamais deixaria passar despercebido se estivesse contando essa história. O perigo não é o fracasso quando ele está evidente. O verdadeiro perigo é quando você começa a ter pequenos resultados e acredita que já chegou. Foi exatamente nesse ponto que eu fui testado de uma forma mais sutil. Porque quando nada está acontecendo, você aprende a lutar. Mas quando algo começa a acontecer, você precisa aprender a não relaxar. E essa é uma batalha completamente diferente. Os pequenos sinais poderiam ter criado em mim uma falsa sensação de segurança. Poderiam ter me feito diminuir o ritmo, reduzir a disciplina, negociar com a consistência. Mas algo dentro de mim já não permitia mais isso. Não era mais motivação, não era mais empolgação, era identidade. Eu já não estava tentando alcançar algo, eu estava me tornando alguém. E essa diferença muda completamente tudo. Napoleon Hill dizia, em essência, que decisões verdadeiras não são feitas uma vez. Elas são sustentadas todos os dias. E foi aí que eu entendi algo profundo. Decidir não é um evento, é um estado contínuo. Eu comecei a perceber que, a cada novo dia, a vida me fazia a mesma pergunta silenciosa. Você ainda escolhe isso? E essa pergunta não era respondida com palavras, era respondida com ações. Havia dias em que tudo parecia mais pesado. Dias em que o corpo queria parar. Dias em que a mente tentava negociar pequenas pausas. Mas agora eu já sabia o preço dessas pausas. Elas nunca são pequenas na consequência. Elas apenas parecem pequenas no momento. E foi nesse estágio que a decisão começou a se tornar algo irreversível dentro de mim. Não porque tudo estava fácil, mas porque eu já tinha cruzado o ponto em que voltar parecia mais doloroso do que continuar. Isso é um divisor invisível entre pessoas comuns e pessoas que constroem destinos, porque quem ainda está tentando sempre considera voltar. Mas quem já decidiu de verdade só considera avançar. E eu comecei a notar algo estranho acontecendo ao meu redor. As circunstâncias ainda não eram perfeitas, mas a forma como eu reagia a elas já não era a mesma. Antes, um obstáculo me desacelerava. Agora, um obstáculo me organizava. Antes, um atraso me frustrava. Agora, um atraso me fortalecia.
Porque eu comecei a entender algo que muda tudo na filosofia de Napoleon Hill. O sucesso não é a ausência de problemas, é a capacidade de não ser dominado por eles. E quanto mais eu avançava, mais percebia que a mente antiga ainda tentava sobreviver dentro de mim. Ela não desaparece de uma vez. Ela tenta voltar em forma de lembranças, dúvidas antigas, padrões conhecidos. Mas agora eu já tinha uma nova base. E toda vez que ela tentava retomar espaço, eu lembrava: isso não é mais quem eu sou. E isso enfraquecia qualquer tentativa de retorno. Foi nesse período que a solidão voltou de forma mais profunda. Não uma solidão de abandono, mas uma solidão de construção. Porque existem fases em que ninguém entende o que você está fazendo. E isso é necessário. Napoleon Hill chamaria isso de período de incubação mental. É quando você está sendo preparado em silêncio para algo que ainda não pode ser visto pelos outros. E enquanto o mundo segue distraído com o imediato, você está sendo moldado no invisível. E isso exige resistência emocional. Porque você começa a caminhar sem validação externa, sem aplauso, sem confirmação constante, apenas com uma visão interna que ainda não tem forma no mundo físico. E foi nesse ponto que uma pergunta começou a me acompanhar todos os dias. Você consegue continuar mesmo sem ser compreendido? Essa pergunta separa os que desistem dos que se tornam referência. Porque construir algo real exige suportar a fase em que nada ainda parece real. Mas dentro de mim, algo já estava claro. Eu não estava mais negociando com o processo. Eu estava dentro dele. E quando você entra de verdade no processo, você deixa de olhar para trás. Você começa a se mover como alguém que já entendeu que o destino não espera. Ele responde. E naquele momento eu senti algo novo surgindo. Não mais dúvida, não mais hesitação, mas uma clareza silenciosa de que tudo já estava em movimento, mesmo que ainda invisível. E isso foi o começo de uma nova fase, mais profunda, mais exigente e muito mais transformadora. Depois de atravessar a fase da decisão irreversível, algo começou a se revelar com uma clareza que antes eu não conseguia enxergar. E isso não tinha nada a ver com dinheiro ainda, tinha a ver com consciência. Napoleon Hill ensinava, em essência, que toda forma de riqueza começa em um estado mental, antes de se manifestar no mundo físico. E essa verdade, que parecia abstrata no início, começou a se tornar evidente na prática. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não é limitada pelo que não tem, mas pelo que acredita que merece. E essa descoberta muda tudo, porque quando você acredita pequeno, você vive pequeno, mesmo que o mundo esteja cheio de oportunidades ao seu redor. Mas quando você começa a pensar de forma expansiva, algo estranho acontece. Sua percepção do mundo muda antes mesmo da sua realidade mudar. Foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. As mesmas situações, mas interpretadas de forma diferente. As mesmas oportunidades, mas vistas com novos olhos. Os mesmos desafios, mas compreendidos como parte do crescimento. E isso começou a reorganizar tudo internamente. Eu já não pensava apenas em sobrevivência. Comecei a pensar em construção. E esse é um salto psicológico profundo, porque sobreviver te mantém reativo, mas construir te torna criador. E foi nesse ponto que comecei a entender algo essencial. A riqueza não começa na conta bancária. Começa na forma como você pensa, decide e age quando ninguém está te obrigando. Napoleon Hill falava sobre a mente como um campo de produção de realidade, e eu comecei a observar esse campo dentro de mim. Percebi que quando eu alimentava pensamentos pequenos, minhas ações também encolhiam. Mas quando eu sustentava pensamentos maiores,
Mesmo sem evidência externa, minha postura mudava, meu modo de caminhar mudava, meu modo de falar mudava, meu modo de decidir mudava. E isso é algo que poucas pessoas percebem. A mente não apenas pensa, ela projeta comportamento, e comportamento repetido se torna destino. Foi nesse período que uma nova pergunta começou a me perseguir. Você está pensando como alguém que deseja riqueza ou como alguém que já se permite ser rico? Essa pergunta não era sobre dinheiro diretamente, era sobre identidade. Porque o dinheiro, no nível mais profundo, apenas amplifica aquilo que você já é internamente. E foi aqui que comecei a perceber algo desconfortável. Não era o mundo que estava me limitando, era a versão antiga de mim que ainda carregava padrões de escassez. Padrões de hesitação, padrões de medo, padrões de adiamento. E eu entendi algo fundamental. Você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que sua mente sustenta como natural. Então comecei a fazer algo diferente. Não apenas pensar em abundância, mas agir como alguém que já não aceita a mentalidade de escassez. Isso significava mudanças pequenas, mas profundas. Decidir com mais coragem, rejeitar pensamentos de limitação automática, parar de justificar atrasos internos, agir com mais intenção do que emoção. E isso começou a criar um novo padrão dentro de mim. Mas junto disso veio algo inevitável: desconforto. Porque toda mudança real entra em conflito com a versão antiga. A mente antiga dizia: isso é arriscado demais. A nova mente dizia: isso é necessário. A mente antiga dizia: você pode perder. A nova mente dizia: você já perdeu muito ficando parado. E essa guerra interna começou a se intensificar. Mas agora eu já não estava mais dividido como antes. Eu já tinha escolhido um lado, e essa escolha começou a gerar um efeito silencioso. A realidade externa ainda não tinha mudado completamente, mas a forma como eu me movia dentro dela já era outra. E isso é o ponto onde a transformação começa a ficar irreversível. Porque quando você muda sua mentalidade de forma consistente, você começa a agir de forma diferente, mesmo sem resultados imediatos. E essas ações diferentes começam a criar resultados diferentes. E foi nesse ciclo invisível que algo começou a se formar. Pequenos avanços, pequenas confirmações, pequenas vitórias silenciosas que ninguém via, mas que dentro de mim tinham um peso enorme. Porque cada uma delas reforçava a mesma verdade. O que você sustenta na mente por tempo suficiente começa a se materializar na realidade. E foi nesse ponto que eu comecei a entender algo ainda mais profundo. Riqueza não é um evento, é um processo de alinhamento interno contínuo. E quanto mais eu avançava, mais eu percebia que não estava apenas mudando minha vida. Eu estava mudando a forma como a minha vida era possível. E isso muda tudo. Depois que a mente começa a mudar e a realidade interna se estabiliza, existe um fenômeno que quase ninguém te prepara para enfrentar: a solidão. Não aquela solidão comum de estar sem pessoas ao redor, mas uma solidão mais profunda, quase filosófica, que nasce quando você começa a ver o mundo de um lugar que os outros ainda não alcançaram. Napoleon Hill, em sua essência, já apontava para isso sem romantizar. Todo grande construtor passa por períodos em que precisa caminhar sem validação externa. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. As conversas ao meu redor ainda eram as mesmas. Os hábitos das pessoas ao redor ainda eram os mesmos. As preocupações ao redor ainda eram as mesmas. Mas algo dentro de mim já não se encaixava mais naquele ritmo, não por arrogância, mas por direção. Eu comecei a perceber que, enquanto o mundo se ocupava com distrações imediatas, havia um tipo de construção acontecendo em silêncio dentro de mim. Invisível para os olhos de fora, mas extremamente real internamente.
E isso cria um distanciamento natural. Não porque você quer se afastar, mas porque você não consegue mais vibrar no mesmo nível de antes. E essa fase não é confortável, ela testa sua estabilidade emocional. Porque o ser humano, por natureza, busca validação, busca pertencimento, busca confirmação. Mas quando você está construindo algo diferente, você precisa aprender a sobreviver sem isso por um período. E foi aqui que a pergunta voltou com mais força. Você aguenta continuar mesmo sem ninguém entender o que você está fazendo? Essa pergunta não é simples. Ela separa intenção de compromisso, porque intenção fala alto, mas compromisso continua no silêncio. E eu comecei a entender algo essencial. Quem constrói algo grande não pode depender de aplausos para continuar. Napoleon Hill chamaria isso de fé sustentada, a capacidade de manter uma visão viva mesmo quando o ambiente não oferece suporte emocional para ela. E foi nesse ponto que a solidão deixou de ser sofrimento e começou a se tornar ferramenta. Porque no silêncio você escuta melhor seus próprios pensamentos e no isolamento você percebe quais pensamentos realmente pertencem a você e quais foram herdados do ambiente. Foi nesse período que muitas ilusões caíram. Ilusões de pressa, ilusões de comparação, ilusões de validação externa. E o que restou foi algo mais cru, mais verdadeiro, uma visão sem plateia. E isso é perigoso para a mente antiga, mas essencial para a mente que constrói. Porque quando não há distração externa, você não tem escolha senão encarar a si mesmo. E foi nesse confronto silencioso que eu comecei a perceber. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eu precisava continuar me provando internamente, todos os dias, sem exceção. Isso começou a criar um tipo diferente de força, não uma força explosiva, mas uma força constante, uma força que não depende de humor, não depende de incentivo, não depende de circunstância. E foi assim que eu comecei a perceber algo importante. A solidão não estava me enfraquecendo, ela estava me refinando. E quanto mais eu avançava nesse processo, mais eu entendia que havia uma lógica invisível em tudo isso. Porque enquanto alguns estavam ocupados buscando aprovação, eu estava aprendendo a construir convicção. E convicção é algo que o mundo não pode te dar. Você desenvolve sozinho, no silêncio, na repetição, na resistência. E foi nesse estado que algo começou a mudar novamente dentro de mim. A visão que antes parecia distante começou a parecer inevitável. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque eu já não era mais a mesma pessoa que duvidava dela. E isso muda tudo. Porque quando você muda internamente o suficiente, até o impossível começa a perder força. E foi aí que eu entendi de forma definitiva: a solidão não é o preço do fracasso, é o custo da construção de algo real. E eu já não estava mais disposto a parar. Depois de atravessar a solidão, a disciplina, a guerra interna e a reconstrução silenciosa da mente, algo começou a acontecer que não parecia mais coincidência, parecia consequência. Napoleon Hill ensinava que quando o pensamento, a emoção e a ação entram em alinhamento, o invisível começa a tomar forma no mundo físico. Mas a verdadeira compreensão disso só vem quando você vive esse processo por dentro, dia após dia, sem testemunhas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A vida começou a responder de um jeito diferente, não de forma explosiva, não como um milagre imediato, mas como uma construção inevitável. Pequenos sinais começaram a se acumular. Pequenas portas começaram a se abrir. Pequenas confirmações começaram a aparecer onde antes havia silêncio. E pela primeira vez eu não senti surpresa. Senti reconhecimento, como se tudo aquilo já tivesse sido construído antes, apenas esperando o tempo certo para se manifestar.
Então eu entendi algo que muda completamente a forma como você enxerga a realidade. O mundo não cria o seu destino no momento em que ele aparece. Ele apenas revela o que já foi criado em silêncio pela sua mente e pelas suas ações. E isso traz uma responsabilidade enorme, porque agora não havia mais espaço para confusão interna. Eu já sabia quem eu era quando ninguém estava olhando. Eu já sabia o que eu fazia quando ninguém aprovava. Eu já sabia o que eu sustentava quando nada parecia dar certo. E tudo isso começou a se refletir externamente. Napoleon Hill chamaria isso de alinhamento final entre desejo definido e ação persistente. Mas na prática, isso parecia mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Eu já não estava tentando criar uma nova vida. Eu estava vivendo a consequência de uma nova identidade. E foi nesse ponto que uma clareza silenciosa tomou conta de tudo. Não havia mais guerra interna. Não havia mais negociação com a dúvida. Não havia mais necessidade de validação externa. O que havia era direção e continuidade. Eu percebi que o que antes parecia impossível não era impossível. Era apenas invisível até o momento certo. E o momento certo não veio de fora. Veio de dentro, veio da repetição, veio da disciplina, veio da persistência quando nada fazia sentido, veio da fé sustentada quando não havia provas, veio da ação constante quando ninguém estava vendo. Então, olhando para trás, tudo começou a fazer sentido. O silêncio, a dúvida, a solidão, os testes, as pequenas vitórias, as noites de incerteza, as decisões tomadas em silêncio. Tudo isso não era atraso, era construção. E agora, finalmente, a construção tinha forma. Não como um fim, mas como um começo diferente. Porque quando você chega nesse ponto, você percebe algo profundo. Você não chegou ao destino, você se tornou o tipo de pessoa que nunca mais precisa recomeçar do zero. Isso é irreversível. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso não está apenas no que você conquista, mas no que você se torna durante o processo. E agora isso era evidente. Eu não era mais o mesmo. E por isso, minha realidade também não podia ser. E pela primeira vez, tudo o que antes era apenas visão, agora era direção em movimento. E assim, você percebe que nada disso foi sorte, foi construção. Cada pensamento, cada decisão silenciosa, cada noite em que ninguém viu você lutando contra a própria mente, tudo isso estava te moldando para algo maior do que você conseguia enxergar naquele momento. Porque a verdade mais profunda é essa: ninguém se torna extraordinário por acaso. Você se torna pelo que decide sustentar quando ninguém está olhando. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre o que você é agora e o que você ainda pode se tornar. Mas se existe algo que essa história deixa claro, é isso. Não pare no meio do caminho. Não abandone aquilo que já começou a nascer dentro de você. Se essa mensagem falou com a sua mente e tocou o seu coração, então não ignore esse sinal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você está decidido a transformar na sua vida a partir de hoje. Porque quando você compartilha a sua decisão, você também fortalece a sua própria transformação. E lembre-se, o invisível sempre começa antes do visível, mas apenas para aqueles que continuam.